Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de manejo florestal. Nessa aula continuarei trabalhando com vocês e a questão de aplicação do modelo de Clutter. Então, nas videoaulas anteriores já trabalhamos com esse modelo para simular a idade técnica de corte em diferentes classes de produtividade, simular desbastes, considerando lá diferentes alternativas de desbaste, qual seria a produção esperada. Nesse aqui vamos trabalhar com a aplicação do modelo, porém com a inclusão aqui de dados de custos e vamos trabalhar aqui com alguns indicadores econômicos, determinar uma rotação econômica. Então, temos aqui os dados do ajuste do modelo de Clutter. Quando interpretamos os coeficientes aqui, vemos que são adequados, C2, coeficiente 2 positivo, e o coeficiente 4 negativo, como eu já expliquei para vocês também em aulas anteriores. E diante dessas informações, pessoal, nós iremos fazer essas análises aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, determinar a idade técnica de corte e a rotação econômica com base nos indicadores econômicos. Então, vamos definir a idade técnica de corte, já que vamos aplicar o modelo, gerar estimativas de produção. Então, vamos calcular o máximo IMA e obter a ITC. E com base nos custos, vamos determinar qual seria a rotação que teria a idade de corte, ou seja, que é a rotação, que proporcionaria um maior retorno econômico. Depois, a simulação aqui de qual seria o preço mínimo da madeira para que esse projeto apresente viabilidade. E aqui ia ter a situação de a gente fazer suposição de outros, outros valores de venda da madeira, ou seja, algumas oportunidades seria vantajoso para o produtor aproveitar essas oportunidades ou não. E para finalizar, nós vamos ainda fazer a suposição que o produtor queira saber a viabilidade econômica de duas alternativas de manejo. Então, a primeira delas será o quê? Corte na ITC, idade técnica de corte, com reforma imediata do povoamento. Então, dentro de horizonte de planejamento de 21 anos, então vamos imaginar uma rotação de 7 anos. Plantou, colheu com 7 anos, imediatamente reformou, aos 14 anos tem uma nova colheita e aos 21 anos a terceira colheita. Já na segunda situação aqui, vamos pensar na produção de madeira para serraria, onde iremos realizar o corte final aos 21 anos. E nesse período nós vamos realizar dois desbastes, sendo o primeiro deles na ITC e o segundo aos 12 anos de idade, ambos com remoção de 40% da área basal. Então, qual a produção total de madeira em cada alternativa de manejo aí dentro do horizonte de planejamento de 21 anos? Qual das alternativas de manejo é mais rentável para o produtor? Então, essas são as perguntas que nós vamos desenvolver aqui com a realização dessa aula. Então, a aula pode ser que fique um pouco extensa e, dependendo do tamanho dos vídeos, eu posso dividir em dividir os vídeos de acordo com o tempo. Então, para dar sequência, pessoal, temos aqui, vamos fazer todas as simulações para um índice local igual a 26, uma área poderia ser qualquer outro. A área basal inicial do povoamento, vou considerar aqui também que nós vamos obter com o uso de uma equação onde estima essa variável em função da idade e em função do índice local.
mas igual já mencionei nas aulas anteriores também, seria uma situação aqui que a gente poderia estar trabalhando com os dados do inventário florestal de um determinado talhão, de uma determinada área que a gente queira realizar essa prognose. Então, imaginamos aqui que aos 2 anos de idade estabelecemos parcelas em um determinado talhão, obtemos medidas de diâmetro, calculamos áreas seccionais. Consequentemente, a soma dessas áreas seccionais, a gente tem a área basal. Nesse caso aqui, já considerei essa área basal, já considerei aqui a questão do tamanho das parcelas, já extrapolei por hectare, e teríamos aqui uma média, pensando aqui nesse povoamento, uma média de 3,33 metros quadrados por hectare. Se a gente voltar aqui esses dados são até consistentes com essa equação aqui, onde quando aplicamos aqui em função do sítio 26 e idade de 2 anos, temos essa área seccional inicial. Então, na hora de aplicar o modelo para fazer a prognose, precisamos de quê? De conhecer o povoamento em um determinado ponto, que é esse caso aqui. Então, a partir dessas informações é que vamos gerar toda a prognose. E para análise econômica, pessoal, para análise econômica, a gente tem esses dados de custo aqui, que também são, aqui nesse caso, são dados não reais, são valores que eu atribuí, e é importante que vocês tenham consciência que esses valores de custo, esses itens de custo, eles podem variar em função dos diferentes projetos. Além desse próprio custo aqui também ser diferente para cada situação. Então vai ter situação lá que vai precisar de uma adubação inicial maior, de uma calagem. É claro que isso depende de uma análise de solo, igual aqui esse primeiro item que eu coloquei, talhonamento, estradas e aceiros. Então estou pensando numa situação onde é a primeira vez naquela área que vai trabalhar com as florestas, então esses talhões não estão definidos. Mas, por exemplo, se a gente vai trabalhar essa segunda alternativa de manejo aqui, essa primeira alternativa de manejo aqui, quando nós chegamos na segunda e terceira rotação, já é um custo que não faz parte. Então, aqui, igual esses valores de custo, igual eu já falei, foram valores que eu atribuí. Tem como base, por exemplo, essa tabela aqui disponível nesse trabalho. Mas se alguém tiver alguma tabela dessa mais completa, encontrar e querer disponibilizar comigo, fique à vontade. Eu agradeço essas informações, até mesmo se forem informações reais, para que eu possa eventualmente estar melhorando esses exemplos. E aqui outros itens de custo, pessoal, que eu vou nem vou ler todos aqui, então tem os itens de custo e os valores. O que eu vou chamar para vocês de atenção aqui é uma informação importante, a gente ter aqui o momento que esses custos ocorrem. Então, o que eu coloquei como 1 aqui, ele ocorre no ano 0, porém apenas no ano 0 do horizonte de planejamento, que é o que eu falei, por exemplo, do talhonamento. Então, quando eu chegar na segunda rotação, eu já tenho esses talhões, estradas definidos, então não vou ter novamente esses custos. Aqui eu já vou ter outros custos que vão ocorrer aqui no momento 0 de cada rotação, ou seja, lá no início do horizonte de
planejamento, bem como o início de cada rotação quando eu realizo um corte no povoamento, por exemplo, para essa alternativa de manejo 1. Já teremos custos, por exemplo, que ocorre apenas nessas fases iniciais, alguns aqui no momento 0, outros no ano 1, ano 2, ali no início do povoamento, como controle de plantas daninhas, adubação de manutenção, e outros custos que eu coloquei aqui, que são custos de, por exemplo, repasse no controle de formigas, arrendamento de terra, assistência técnica, manutenção de acero e estradas, que eles ocorrem aqui a partir do ano 1 até a idade que a gente realizar o corte dessa floresta. Em relação à assistência técnica, como exemplo aqui, para fazer vocês pensarem um pouquinho mais, eu coloquei que a assistência técnica terá um custo fixo de R$ 40 por hectare, mais um custo fixo de R$ 40 por hectare por ano, mais um custo variável de 0,5% da receita bruta obtida com a venda da madeira. Então, é uma situação hipotética que eu coloquei aqui. E aqui um custo de desrama, que no caso dessa segunda alternativa de manejo aqui, vamos colocar que serão realizadas 2 desramas, uma no segundo, outra no quarto ano. Então, essas são as informações de custo. Como eu falei, os itens e esses custos, eles podem variar de acordo com cada realidade. Mas o importante é que vocês entendam o raciocínio, aprenda a pensar um pouco em cima dessa situação. Depois disso, quando tiver que fazer uma análise dessa aí na prática, é só pegar os custos e escalonar no tempo quando eles ocorrem e realizar as análises. Em relação à venda da madeira, pessoal, as receitas, eu coloquei que nós teremos aqui 2 produtos. Um deles, lenha. Então, essa primeira alternativa de manejo aqui, ela será voltada praticamente para a lenha. E um segundo, onde nessa segunda alternativa de manejo, a gente tem a venda de madeira para serraria. Só que é importante a gente ter essa consciência, o quê? Que os primeiros desbastes, por exemplo, não vai praticamente as dimensões das árvores aqui apenas para lenha. Então, o primeiro desbaste, 0% de madeira para serraria. Segundo desbaste, as árvores ali com 12 anos, que eu coloquei no exemplo, já é uma situação que a gente pode aproveitar algumas toras para serraria. Eu coloquei que nós vamos aproveitar 5% das toras para serraria. E no corte final, aos 21 anos, eu coloquei que das árvores, 30% da produção ela vai para serraria e o restante será realizado para lenha. Então a gente sabe que a árvore a gente não aproveita inteira para a árvore inteira para serraria, apenas as toras da base. Aí esse percentual aqui, professor, como definir? Pode perfeitamente trabalhar com a questão aí de modelos de afilamento que a gente aprende lá na biometria florestal, em alguns locais de disciplina dendrometria, e lá a gente poderíamos quantificar a produção de múltiplos produtos de uma árvore e definir qual o percentual para cada um desses usos, ok? Custo de colheita, tanto no desbaste quanto no corte final, coloquei R$ 17 por metro cúbico. E assistência técnica já especifiquei. Então, pessoal, antes de iniciar aqui a análise
da aplicação do modelo, vamos definir aqui esses custos, vamos sintetizar. Então é importante que esses custos que nós tenhamos aqui, esses diferentes itens de custos, eles sejam somados dentro de cada momento aqui para realizar a nossa análise. Então, lá no momento zero, eu tenho todos esses custos aqui, as somas dos mesmos. Lá no ano 1, eu vou ver aqui quais os custos que faz parte do ano 1. Tenho a soma dos mesmos aqui. Ano 2, quais que estão indicados no ano 2? Esse aqui e esses que vão até o corte final. Então, tenho essa soma. Porque não tem o custo de desrama aqui. Então, essa primeira situação aqui de determinar a idade técnica de corte, nós estamos numa situação que nós não vamos trabalhar com a simulação da desrama. E aqui o custo a partir do ano 3, ou seja, do 1 até o final, os custos aqui do ano 3. E ainda para a gente determinar essa rotação econômica, nós teremos um custo variável. Então, se a gente realizar a colheita em qualquer um desses anos, eu coloquei aqui a partir do segundo, do terceiro ano, é claro que a gente raramente vai realizar a colheita aqui, então a gente teria aqui, de acordo com meus dados, variável custo de colheita, que é R$17 por metro cúbico, então vai depender da quantidade de metros cúbicos que nós vamos colher se realizarmos a colheita nessa idade, mais o custo de assistência técnica, que é 0,5%. Então, temos as informações de custos. E aqui já vamos trabalhar nessa questão, primeira coisa, de aplicar o modelo para obter a produção esperada, para que possamos dar, com base nessas informações, dar sequência aos cálculos. Então, temos aqui, primeira coisa, quando nós vamos aplicar esse modelo, temos que aplicar a equação da área basal, que é essa primeira equação aqui. E igual falei, essa equação precisa conhecer a informação da área basal em determinada idade no povoamento, que é o exemplo que eu dei aqui, que pode ser obtida por essa outra equação. E a partir daí é que nós iremos realizar a prognose utilizando essa equação. Igual a nossa projeção aqui vai começar aos 2 anos, então no momento de 2 anos, ela é obtida com base nessa equação. Aí do ano 3, aí nós vamos projetar a partir do ano 2. Então, simplesmente aplicar essa equação aqui, que seria igual EXP, porque a nossa variável dependente está transformada, igual ln da área basal na idade anterior, ou seja, ln da área basal na idade anterior, vezes idade 1 dividido por idade 2, mais o coeficiente 0 que está aqui, multiplicado por 1 menos idade 1 dividido por idade 2, mais o coeficiente 2 multiplicado por 1 menos idade 1 dividido por idade 2, vezes o valor de sítio. Então, vamos lembrar aqui de fixar alguns valores, por exemplo, os coeficientes e os valores de sítio. Então, quando a gente arrastar aqui, a gente precisa ter esses valores fixos, que é colocar o
cifrão antes da letra e do número que representa essa célula. Feito isso, pessoal, aplicando essa equação aqui, nós calculamos essa produção em área basal esperada ao longo das diferentes idades. Para determinar essa idade técnica de corte e rotação econômica aqui, ela vai ocorrer provavelmente antes dos 21 anos. Só que eu já coloquei aqui, como estamos trabalhando no horizonte de planejamento de 21 anos, coloquei até o ano 21. E o volume, pessoal, para ser obtido, o volume, vamos aplicar essa equação, que começamos aqui também com EXP, já que a variável está transformada. Então, EXP de coeficiente 3, que está lá na coluna B, mais coeficiente 4 dividido pela idade. Nesse caso aqui, qual é a idade que nós vamos trabalhar? Então, observem essa equação aqui, que nós temos o volume na idade futura, área basal na idade futura. Então, estamos trabalhando todos no mesmo tempo, na mesma idade. Então, as informações aqui, elas são calculadas tudo com base em uma mesma idade. Igual essa aqui, ó, idade 1 e idade 2. Então, veja que eu tenho informações, idade 1 e idade 2. A área basal aqui está sendo estimada em função da idade 1. O volume não, apenas mesma idade. Então, tudo na mesma linha. Então, aplique a equação aqui, pessoal, seguindo conforme está especificado aqui no modelo e conforme nos coeficientes. E a gente obtém essa estimativa, do volume. Diante do volume esperado, da produção esperada para cada idade, eu posso calcular o IMA. Quem é o IMA? O valor da produção dividido pela respectiva idade. Quando eu calculo o IMA, a gente tem algumas informações importantes. Por exemplo, quando o valor de IMA é máximo, é a idade que é recomendada para corte quando pensamos em máxima produtividade, é onde nós temos aqui a idade técnica de corte. A partir desse momento que a produtividade média só diminui. Se a gente olhar aqui com os valores de incremento corrente anual, que é calculado aqui pela diferença da produção entre um ano e o outro, a gente percebe que esse incremento, até na idade aqui da ITC, onde o IMA é máximo, o incremento corrente ele é maior do que o incremento médio. Depois disso, ele passa a ser menor. Então, ele puxa o valor de IMA para baixo. Então, nesse caso aqui, pessoal, a nossa idade técnica de corte é aos 7 anos, que é onde nós obtemos a máxima produtividade. Então, idade técnica de corte é aos 7 anos, quando esperamos obter uma produção de 315 metros cúbicos por hectare. Eu quero saber qual é a receita que eu tenho com essa receita com a venda dessa madeira. Multiplique pelo valor de venda da madeira. E agora vamos trabalhar aqui com a rotação econômica. Então, vamos ver em qual idade a gente teria um maior retorno. Então, repetir essas informações aqui dessa coluna de ano, coloquei aqui do ano 0 ao ano 21. Produção esperada está aqui de acordo com o modelo. A partir dessas informações aqui, das informações que nós vamos obter aqui, no caso, a nossa receita,
a partir das informações de custos que vou explicar aqui para vocês mais adiante, a gente faz essa análise desses indicadores econômicos. Vamos começar com o VPL, que o VPL basicamente são as receitas menos os custos, trabalhando aqui o que? Sempre isso na mesma unidade de tempo. Então, o que ocorre a partir do momento de um ano zero ali, a gente tem que trazer tudo para a mesma unidade de tempo, que é basicamente o que? A receita ou o custo multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado a menos o período do tempo que eles ocorrem. Então, seria a forma de calcular o VPL. VPL, receita, todas descapitalizadas, menos os custos também, todos descapitalizados. Então, vamos trabalhar aqui primeiro a parte da receita. Então, vamos ver aqui para a receita, precisamos saber o preço de venda da madeira. Coloquei aqui de R$70, como eu dei no exemplo. O primeiro valor, pessoal, coloquei 70 e os demais eu coloquei que são iguais ao de cima. Depois eu vou fazer um exercíciozinho com vocês aqui que vocês vão entender o porquê que eu coloquei aqui. Porque quando altera um valor, altera todos de uma única vez. Coloquei 80. Já alterou todos aqui de forma automática. Receita bruta, valor da produção, ou a produção esperada vezes o valor de venda da madeira. Receita descapitalizada, igual a receita bruta multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado a menos período de tempo que elas ocorrem. Aqui nós temos a receita descapitalizada. Então, quando eu aplico a forma do VPL, se eu por acaso realizasse a colheita no segundo ano, a minha receita descapitalizada, ou seja, trazendo essa receita aqui como se fosse para o ano zero, seria de R$1.570. Então, já temos receitas. Vamos trabalhar agora a parte dos custos. De onde vem esses custos aqui, pessoal? O custo aqui, ele vem dessas informações aqui que a gente já sintetizou. Então, tem o custo de cada ano desse, os custos fixos. Então, também vamos descapitalizar esses custos. Então, para descapitalizar os custos, basicamente é o que? Esse custo multiplicado por 1 mais a taxa de juros de 8%, que está no exemplo, elevado a menos período de tempo. Temos aqui os custos descapitalizados. E aqui ter uma outra coluna com esse custo descapitalizado, esses custos fixos, no caso, acumulados. Então, na primeira linha, o valor dele aqui. Já na segunda linha, igual o custo descapitalizado do ano atual mais o acumulado até o ano anterior. Então, o raciocínio é o seguinte. Por exemplo, se eu colher a minha floresta com 5 anos, qual é o meu custo fixo? Todo o custo acumulado aqui até o 5º ano. Então, esse custo é fixo. Porém, eu tenho aqui um custo variável que, de acordo com o nosso exemplo aqui, esse custo ele só ocorre no ano que eu colho a floresta. Então, se a colheita for realizada no ano 2, por exemplo, eu teria esse custo aqui, que seria o quê?
R$ 17 por metro cúbico mais 0,5% 0,5% da minha receita bruta. Ah, mas se eu não colher essa floresta nessa idade, eu não tenho esse custo. Mas se eu colher na terceira, aí sim. Então a gente não vai trabalhar aqui com ele acumulado, porque ele só vai ocorrer se a floresta for colhida. E como é obtido? Então, primeiro aqui o de colheita, que é o que? A produção esperada, vezes os 17 reais por metro cúbico. E aqui na sequência da assistência técnica, que seria 0,5%, 0,5% ou 0,5% multiplicado pela receita bruta. Então, esses são os meus custos. Então, fechei um parênteses aqui, já somei esses dois. Multiplicado por 1 mais taxa de juros elevada a menos período de tempo, a gente descapitaliza esses custos, ok? Só uma observação aqui, mas em relação ao Excel, nesse aqui eu coloquei 0,08 e nesse eu coloquei 0,50%. Então, tanto faz, igual nesse caso aqui, se eu colocar aqui o número, só o formato de números, eu colocar na forma de porcentagem, eu tenho aqui 8%. Então, desde que eu coloque o sinal de porcentagem no Excel, eu posso colocar 8% ou 0,08, ele vai reconhecer, aqui não está sem casa decimal aqui, ele vai reconhecer como a mesma coisa. Então, se alguém tem observado isso aqui, beleza? Feita a observação, agora que nós temos receitas e custos descapitalizados, podemos calcular os indicadores econômicos. Então, a primeira deles, VPL. Quem é VPL? Receita menos custos. Então, eu vou pegar a minha receita descapitalizada menos custos. Quais são os custos? Eu tenho o custo fixo, acumulado, e o custo se eu realizasse a colheita nesse momento. Então, feito isso, eu tenho aqui esses valores de VPL. De acordo com o VPL, pessoal, a idade que proporciona o melhor retorno, ou seja, quanto maior o VPL, melhor, é no 8º ano. Então, de acordo com o máximo IMA, a minha idade de colheita dessa floresta era com 7 anos. Depois, com a produção de 315. Já de acordo com o VPL, é mais rentável colher no 8º ano quando eu tenho uma produção esperada de 357 metros cúbicos. Então a gente vê que a partir no início é inviável, ele vem aumentando esse VPL aqui, ele se torna máximo e depois de um tempo também, se eu deixo a floresta no campo sem colher, estou perdendo dinheiro, o VPL começa a diminuir, beleza? Então, vamos para os próximos indicadores econômicos. E aqui, pessoal, vamos ao benefício custo periódico equivalente. Como que obtém? VPL multiplicado pela taxa de juros dividido por 1 menos 1 mais a taxa de juros elevada a menos o período de tempo.
E de acordo com esse critério, também quando ele é máximo, indica ali que é onde eu tenho o melhor retorno, ele indica que ocorre no 6º ano. Então chama a atenção de vocês aqui que esses indicadores podem indicar idades diferentes. Não vou entrar na questão aí teórica de cada um deles, que não é o foco aqui, mas apenas essa interpretação. Um outro deles aqui, o valor esperado da Terra, que é o VPL, multiplicado por 1 mais taxa de juros elevado a tempo, dividido por 1 mais taxa de juros elevado a tempo, menos 1. Ou benefício custo periódico dividido pela taxa de juros. Então, se eu dividir esse aqui pela taxa de juros, eu já obtenho o valor esperado da Terra. Também, quanto maior, melhor, mais rentável. Ele indica que essa maior rentabilidade seria no sétimo ano. Calculei um outro aqui que é o benefício custo, que basicamente o que? A receita sempre descapitalizada, então a receita dividido pelos custos, e temos aqui também que quanto maior, melhor, e se for no caso menor do que 1, quer dizer que os custos são maiores do que a receita e que estaria inviável. Então, indicador aqui também no 7º ano, que é a mesma idade técnica de corte. Um outro indicador também muito usual, pessoal, é a taxa interna de retorno. Então, essa taxa interna de retorno, vamos dizer que é a taxa que faz com que a taxa de juros, que faz com que os valores de receitas sejam iguais aos valores de custos, ou seja, torna o nosso VPL igual a zero. Para a gente calcular isso aqui, ele não vai ficar automático no Excel e eu vou mostrar a vocês como calcular. Então eu tenho o objetivo de deixar esse valor aqui, o VPL, para que idade que eu quero calcular o TI? Eu tenho o valor de deixar nessa idade o VPL igual a zero, alternando quem? A taxa de juros. Então, vou primeiro calcular aqui para esse TI para o 3º ano. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos utilizar esse recurso do Excel, que é aqui em dados, teste de hipóteses, atingir meta. Então, quero tornar o valor dessa célula aqui igual a zero, alterando quem? Alterando quem? A taxa de juros, que é igual a 8%. Então, alternando essa taxa de juros aqui. Dou um OK aqui. Ele alterou aqui para 8,63. Eu vou copiar esse valor e vou colar especial valores aqui. Então, com essa taxa de juros negativa de 8,63, é onde meu VPL tornaria zero no 3º ano. Aí no 4º ano, eu venho aqui de novo. Então, faço o mesmo procedimento. Então, Ctrl... Não, eu quero que está sem o teclado aqui, mas vamos aqui. Dados, que na página inicial do Excel, dados, teste hipótese, atingir meta,
tornando esse valor zero, alternando quem? A taxa de juros que está lá no J5. Feito isso, eu tenho essa taxa de juros aqui que vai dar 10,2%. E assim a gente vai fazendo para cada idade. Copia o valor lá e cola aqui. Vou retornar o meu exemplo aqui para 8%, que é a nossa situação aqui que nós estamos trabalhando inicialmente. Então, pessoal, fazendo todos esses valores aqui, a gente chegaria a essa taxa interna de retorno. Quanto maior, melhor, de acordo com esse indicador, seria no sexto ano. Então, aqui, a primeira etapa nossa aqui estaria concluída, que é determinar a rotação econômica, idade técnica e rotação econômica. Então, idade técnica, 7 anos. Rotação econômica vai variar em função do indicador. Então, cabe a cada um de vocês decidir qual indicador utilizar, ver qual que faz mais sentido para aquela realidade. Aí eu coloquei uma outra situação aqui, pessoal, para a gente colocar o preço mínimo de venda da madeira. Então, uma coisa importante aqui nessa análise é a taxa de juros. De acordo, eu vario a taxa de juros aqui, vai variar essa viabilidade. Vamos dizer que eu coloco só como exemplo aqui para vocês, bem grosseiro, mas eu coloco uma taxa de juros de 20% aqui, eu não teria, esse projeto não seria viável para mim em nenhuma circunstância. Outro valor que vai influenciar aqui é o valor de venda da madeira. Se eu colocar aqui, por exemplo, a venda da madeira por R$50 o metro cúbico, de acordo com os meus custos de produção, essa floresta, qualquer idade que eu colher, ela seria inviável, retorno negativo. Esse menor prejuízo seria colhendo aos 7 anos. Então, qual o preço que eu devo colocar aqui para, vamos dizer que eu não tenha prejuízo, para que a receita seja igual ao custo, para que o VPL seja zerado? Então, mais uma vez, vamos usufruir aqui dessa ferramenta, teste hipótese atingir meta. Eu vou fazer com que esse valor de VPL seja igual a zero, alterando quem, pessoal? Alterando o valor de venda da madeira. Então, quando eu altero esse valor de venda da madeira, eu chego aqui que o preço mínimo que eu devo comercializar essa madeira para que eu não tenha prejuízo nesse projeto é de R$54 por metro cúbico. R$54,01 para ser mais preciso. Se eu coloco aqui 54,02, o meu projeto ele já passa a ter uma viabilidade, já passa a ter um VPL positivo. E de acordo eu vou aumentando esses valores aqui, eu vou aumentando essas margens de lucros. Então, de acordo aumentando, vai ter aumentando essa viabilidade também em outros anos. Vou voltar para R$70, que é o nosso exemplo inicial. Por que eu coloquei esses iguais aqui, pessoal? Se eu não tivesse colocado aqui que esses demais são iguais a este, eu não conseguiria utilizar essa função aí do atingir meta para mudar o valor apenas uma vez e ele fazer todas, beleza?
Terceiro ponto aqui, suponha que é no quinto ano, então vamos aqui, ó, o preço de venda da madeira é de R$ 70, a idade técnica de corte no sétimo ano, e os indicadores econômicos aqui indica sétimo e oitavo ano. Mas vamos supor que o preço esperado de venda da madeira naquela região ali é de R$ 70 por metro cúbico. Só que lá no quinto ano, vamos dizer que houve uma demanda extra por madeira, o preço estava mais elevado e surgiu uma oportunidade para o produtor de comercializar naquela idade ali, que é o quinto ano, com R$ 85. E aí, é mais vantajoso o produtor colher sua floresta no quinto ano com a produção menor e comercializar R$ 85, ou aguardar até a idade técnica de corte, ou até ali o oitavo ano que a gente viu o maior VPL, para quando o preço tende a voltar ao normal. Claro que quando a gente fala de preço, pessoal, a gente está falando de expectativas, então não é uma ciência totalmente exata, Então, vamos colocar essa situação aqui. No quinto ano eu tenho a opção de comercializar por R$ 85. E os demais anos ele volta a ser R$ 70. Então, quinto ano, 85, e os demais, que aqui é apenas o que, pessoal? Estou contextualizando uma oportunidade de mercado. É vantajoso para o produtor realizar essa colheita. Então, de acordo todos os custos aqui, se realmente a expectativa do preço da madeira é voltar para os R$ 70 o metro cúbico, aqui no quinto ano o produtor tem um maior retorno e seria viável sim realizar a colheita. Mas vamos dizer que a partir desse ponto aqui a madeira vai ser comercializada só a R$ 85, reais. Aí já voltaria a ser viável mais no oitavo ano. Então vamos dizer que essa situação que trabalhamos aqui é apenas ali a questão de uma oportunidade de mercado que a gente sabe que provavelmente não aconteça depois. Então, é viável colher ou não? Então, seria nesse caso aqui, a análise nos mostra que é mais vantajoso realizar a colheita nessa idade. É claro que esses valores de taxa interna de retorno aqui, pessoal, já precisariam ser recalculados, porque ele não é feito de forma automática. Feito isso, essa etapa aqui da atividade está concluída e o vídeo já está ficando um pouco extenso, muito extenso na verdade, 48 minutos. Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora e gravo o próximo vídeo já fazendo essa análise aqui, essa viabilidade dessas duas alternativas de manejo. Então é isso, conto com vocês no próximo vídeo.